Graça e paz, queridas irmãs, é com muita alegria que hoje nós vamos compartilhar a palavra do Senhor e a porção de hoje está na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. Então nós estaremos lendo 2 Coríntios, capítulo 7, dos versículos 5 ao 7. A palavra do Senhor nos diz assim: Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Então nós podemos, olhando para esse trecho da carta de Paulo, retirar algumas preciosas lições. Desculpem. A primeira lição que nós podemos tirar é de que o apóstolo Paulo, assim como nós, servos de Deus, ele enfrentava tribulações. E ele disse que chegando à Macedônia, ele não encontrou nenhum alívio. Pelo contrário, ele disse, em tudo fomos atribulados. E eu confesso que ao longo da minha vida eu nunca vi um período tão conturbado na história da nossa nação, ou quiçá na história do planeta. Não é que não houve, mas é que em nossa geração, eu creio que nós ainda não vimos uma tribulação tão forte como esta, onde as pessoas estão sofrendo por todos os lados, de todos os lados. As pessoas que não conhecem a Cristo e também nós que conhecemos a Cristo. Porque quem está falando de tribulação aqui é Paulo, e ele está dizendo em tudo fomos atribulados. E mais ainda, nós somos pessoas que além de sofrermos e não termos muitas vezes por um determinado tempo alívio, ainda precisamos estar levando alívio para os outros através da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse que enfrentou muitas lutas, ele disse foram lutas por fora. Quem de nós não está enfrentando muitas lutas agora? Quem não está? Nós somos soldados de Cristo. E o apóstolo Paulo disse, sofre comigo como um bom soldado de Cristo as aflições. Quem não está passando por temores? Ele disse, eram lutas por fora, mas temores por dentro. Nós estamos vivendo isso. Temor com relação à questão financeira, temor com relação à nossa saúde, temor com relação à saúde dos nossos entes queridos. Todos nós certamente estamos atravessando por isso. Amigos, parentes, colegas, conhecidos, que estão enfrentando as mais terríveis tribulações, seja com relação à doença, seja com relação às finanças, com relação a problemas familiares, problemas conjugais, a atritos entre pais e filhos, entre esposo e esposa. Então, muitas têm sido as lutas, muitos têm sido os temores, o temor com relação ao amanhã. Não é porque o apóstolo Paulo ele diz que nós não devemos estar ansiosos, mas somos humanos e às vezes falhamos e temos essa ansiedade e temos temores do que vai acontecer amanhã. Mas é interessante que no versículo 6, o apóstolo Paulo ele diz que Deus, ele é um Deus que conforta os abatidos.
Então, na nossa caminhada, na nossa luta, muitas vezes nós nos sentimos abatidos, cansados, fracos, às vezes querendo parar a caminhada, às vezes querendo diminuir a velocidade, a intensidade, e nós nos sentimos fracos muitas vezes. Mas nós temos um Deus que ele nos conforta. E mais, Paulo ele diz que Deus não nos prova acima das nossas forças, mas juntamente com a provação ou com a prova, ele também dá o escape, ele também dá a saída. Mas é interessante que o apóstolo Paulo diz que Deus, ele consolou aquela igreja que estava se formando ali na Macedônia, enviando Tito. Então, sabe o que é que isso mostra, irmãos? Que Deus consola, mas que também nós nos sentimos consolados pelos nossos próprios irmãos. É por isso que igreja é isso, igreja é comunhão, é sorrir junto, é louvar junto, é cantar junto, é chorar junto, é se alegrar junto, é partilhar a nossa dor, os nossos sofrimentos e suportar o outro. Nos suportar no sentido de dar suporte. E isso trouxe consolo ao coração de Paulo. Mas é interessante que no versículo 7, o apóstolo Paulo diz que se alegra não só com a chegada de Tito, em poder contemplar a face de Tito, mas também com as notícias que Tito levou para Paulo. E Tito ele disse para Paulo que a igreja de onde ele estava vindo estava falando do quê? Da saudade, estava falando do pranto e estava falando do zelo que aquela igreja tinha por Paulo e certamente pelo evangelho. E o texto diz que Tito, ele recebeu, observe bem, ele recebeu conforto da igreja. Então, um dos papéis da igreja é esse, é confortar uns aos outros, é fortalecer, é levar uma palavra do Senhor, é contribuir com oração, é contribuir materialmente, se for o caso, é levar uma palavra que traga paz. E a única palavra que traz-nos paz é a palavra do Senhor. Então, esse trecho que nós acabamos de ler, ele mostra exatamente isso, que nós passamos por tribulações, por lutas, por temores, e não devemos estar assustados. Não devemos estar assustados. Estamos numa luta contra o mundo, contra o pecado e contra o diabo. Não se assuste, estamos numa guerra. E um soldado que está na guerra, ele não pode se assustar com os ataques que vêm do lado inimigo. É isso que vai acontecer. Então o soldado não pode se queixar e dizer: o inimigo jogou uma granada em mim, o inimigo jogou uma bomba, o inimigo está efetuando disparos contra mim. Não, não é para ficarmos assim. O inimigo vai fazer isso mesmo. Mas nós temos um Deus que está conosco, que nos fortalece e que nos envia irmãos, nos dá a igreja para que possamos estar consolando-nos uns aos outros, confortando-nos uns aos outros e tendo zelo uns pelos outros. Então, é na igreja que nós encontramos também consolo e conforto da parte de Deus. E o trabalho que eu tenho observado que a SAF tem feito de visita aos irmãos idosos e aos que estão doentes tem sido uma prova dessa comunhão e desse amor e do zelo. E Deus, ele tem nos abraçado, irmãs, através de vossas orações. Não deixem de orar, não cessem de orar. Se nós fracassarmos na nossa vida de oração, nós fracassaremos em todas as frentes de batalha. Que Deus possa estar confortando e consolando e animando e estimulando as minhas queridas irmãs de todas as SAFs, não apenas da primeira,
mas de todas as SAFs da nossa federação, do nosso presbitério, da nossa sinodal, do Supremo Concílio, de todo o país, onde houver uma SAF no planeta, que o Senhor esteja consolando, confortando e revigorando em nome de Jesus. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Que Deus continue as abençoando com graça, com fé e com sabedoria na palavra do Senhor. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.